e que ouve as nossas orações. Por isso, nessa noite, Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor os teus filhos, teus servos, Senhor, para que o Senhor esteja derramando sobre eles, Senhor, uma unção especial, um óleo fresco vindo dos céus, Senhor, porque esse é o teu propósito, derramar sobre o povo, sobre os teus filhos, sobre a tua igreja, Senhor, um óleo fresco. E o Senhor separou homens valorosos, homens que têm se disposto, Senhor, a serem canais da tua bênção. E nós queremos nessa noite, Senhor, abençoá-los como instrumentos de Deus, como homens de Deus, homens separados pelo Senhor para essa hora. Senhor, que a boca deles sejam a tua boca nessa noite, e que o Senhor venha, Senhor, com poder e glória, e se manifeste, Senhor, no nosso meio. Esse é o nosso clamor como igreja nessa noite. Que o Senhor venha, Senhor, e toque nos corações de cada um de nós. Nós queremos sair daqui tocados e transformados, porque queremos ser nos nossos lugares, nas nossas regiões, Senhor, agentes transformadores. Mas nós só podemos fazer isso se formos tocados e transformados pela tua presença, pela tua glória. Senhor, derrama do teu poder, derrama, Senhor, da tua glória através dos teus filhos nessa noite. Nós nos abençoamos como igreja brasileira, como igreja dessa terra, como homens, canais do Senhor, fontes, homens fontes, porque são usados, Senhor, para derramar da fonte eterna que é o Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos pela vida deles. Clamamos, Senhor, para que o Senhor esteja guardando e escondendo, Senhor, a vida dos familiares, a vida de tudo aquilo que diz respeito a cada um deles. Relacionamentos, ministérios, finanças, tudo aquilo, Senhor, que faz parte da vida deles e que se relaciona com eles, seja escondido e guardado debaixo do teu pavilhão, debaixo da tua nuvem de glória, Deus. No nome de Jesus, esconde os teus filhos, esconde, Senhor, as famílias, esconde, Senhor, cada um deles. E que o Senhor possa usar nessa noite com o teu poder, em nome de Jesus. Nós te agradecemos como igreja e saudamos o Senhor com palmas pela vida desses homens de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Hallelujah. Just stand and raise your hands. Levante-se e levante as suas mãos. Jesus taught us to pray. Jesus nos ensinou a orar. And many say that this prayer is for the future when Jesus returns. E muitos dizem que essa oração é para o futuro, só quando Jesus volta. To pray, kingdom of heaven, come here. Para orar, venha o reino de Deus até aqui. Many believe this can only happen someday in the future when Jesus comes. Muitos creem que isso só vai acontecer em algum dia quando Jesus voltar. And yet the same prayer, He asks us to pray, give us this day our daily bread. Ainda assim, na mesma oração, Ele nos diz para dizer, dá-nos o pão nosso de cada dia. Jesus was teaching us that we have authority. Jesus estava nos ensinando que temos autoridade. And to pray, hallowed be thy name. E para orar, abençoado é o seu nome. Is to sanctify the name of the Lord. É santificar o nome do Senhor. The Father has given Jesus a name above every name. Pois o Pai tem dado a Jesus o nome que está acima de todo nome. Lifted his name to a holy place. Colocando o nome dele num lugar santo. Amen. Amém? Now let's join our spirits together in a new unity right now. E vamos Focused juntar o nosso espírito aqui, vamos focar nessa nova unidade. Everyone in the room. Cada um aqui nessa sala. Let's just lift our hands and look up Apenas levante a sua mão, olhe para cima and exalt him. e exalte o nome dele. Prophesy. Profetizando. Jesus, I exalt your name. Jesus, eu exalto o seu nome. I lift your name above every name. Eu coloco o seu nome acima de todo nome. I lift the name Jesus. Eu exalto o nome Jesus. Prophesy. Profetize. Lift his name. Exalte o nome dele.
For the Father has given you a name above every name. Pois o Pai tem lhe dado um nome acima de todo nome. We exalt the name Jesus. Nós exaltamos o nome Jesus. And in His name and authority we declare, E é neste nome e nessa autoridade que declaramos: arrive, kingdom of heaven. venha o reino de Deus. Happen, will of God. Seja feita a vontade de Deus. For in your name and authority I declare that you are Lord of this E no place. seu nome e na sua autoridade eu declaro que tu és Senhor deste lugar. You're Lord of this time. Tu és Senhor deste templo. You're Lord of every person on this property. Tu és Senhor de cada pessoa nesta propriedade. I allow no invader, no intruder, no interloper. Permitimos invasor, intruso, interrupção. In the name and authority of Jesus I say every knee bow. Nome e na autoridade de Jesus eu declaro que todo joelho se dobra. Every tongue confess. Toda língua confessa. Jesus Christ is Lord. Jesus Cristo é Senhor. Hallelujah. Just raise your hands, look up. Olha para cima, levante as suas mãos. Holy Spirit, touch me tonight. Diga: Espírito Santo, me toca hoje. The Holy Spirit searches the very heart of the Father. O Espírito Santo que sonda o próprio coração And do he searches every heart in this house. Pai. Vem e sonda cada coração nesta casa. I pray, Holy Spirit, release all that is in the heart of the Father for every heart in this place. E oro para que o Espírito Santo venha liberar tudo que está no coração do Pai para este lugar. And everyone in agreement said, E todos que concordarem Amen. podem dizer amém. You may be seated. Podem sentar-se. When I saw Jesus standing up in Brazil, Quando eu vi Jesus em pé sobre o Brasil, I saw mighty angels stand up with him. eu vi anjos poderosos juntamente com ele. When Jesus arrives, he never comes alone. Sabe, quando Jesus chega, ele nunca vem sozinho. I saw him stand up in Brazil to claim this nation. E eu o vi em pé sobre o Brasil, reivindicando essa nação. In the vision, I was looking down on this nation. E naquela nação eu olhava para baixo, nessa nação. And Jesus stood up, set his feet, shook himself. E Jesus levantou-se, firmou seus pés e balançou-se. With fire in his eyes, he looked around Brazil and said, Brazil is mine. Com fogo nos seus olhos, ele olhava ao redor do Brasil, dizendo: o Brasil é meu, Brazil is o mine. Brasil é meu. And as Jesus stood up, I saw all across this nation, this land, E enquanto Jesus estava ali em pé, eu podia ver ao redor dessa terra mighty angels stood up with him. anjos tremendos juntamente com ele. He is the Lord of armies. Ele é o Senhor dos exércitos. And when he comes, he never comes alone. E quando ele vem, ele nunca vem sozinho. And when he never comes empty-handed. E ele também nunca vem de mãos vazias. Amen? And the Lord said to me, E o Senhor me disse: you would say, você dirá: Lord, send mighty angels. Senhor, envia anjos poderosos. And it's true. E é verdade. There are places and seasons when God dispatches mighty angels. Existem lugares e tempos quando Deus despacha anjos poderosos. But in the vision, Mas naquela visão, when I saw mighty angels standing in Brazil, quando eu vi aqueles anjos poderosos sobre o Brasil, the Lord said, these angels have been here all along, o Senhor diz: esses anjos têm estado aqui todo o tempo, waiting. aguardando. They've been waiting. Eles têm aguardado. The Lord said, there were cultures in the earth that did not release the fullness of their cultural destiny. E o Senhor diz que há culturas e países neste mundo que não liberaram em toda a sua plenitude aquilo que o Senhor I had a esperava purpose deles. in those lands, but the people did not fulfill or complete the E eu tinha purpose. propósito naquela terra, mas o povo não cumpriu tudo para que aquele propósito pudesse ser efetivado. Are you listening? Estão me ouvindo? God said, I sent people from Europe, Deus disse: eu enviei pessoas África, da Europa, da África, Japan, do Japão other nations of the e earth. de outras nações da terra. I brought them to this place. Eu as trouxe para este lugar. And I began to mix together those cultures and
E eu comecei a misturar essas sociedades, essas culturas. For more than 400 years, Por mais de 400 anos, God has been waiting. Deus tem aguardado. He's been here all along. Ele tem estado aí todo o tempo. Are you listening? Estão me ouvindo? And mighty angels have been here with him, E anjos poderosos têm estado aqui com ele, waiting. aguardando. Well, when I saw Jesus stand up, E quando eu vi Jesus levantando-se, mighty angels stood up with him all across this nation. anjos poderosos ao redor dessa nação levantaram juntamente com ele. When you see angels, you begin to understand something of the strategy of heaven. E quando você vê esses anjos, você começa a compreender algo da estratégia celestial. When you see angels, you don't worship the angels. Quando você os vê, você não os adora. They're fearful and fantastic, Os anjos são tremendos e são temerosos, but they're not the focus mas não é o foco of the revelation of angels. da revelação sobre os anjos. When you see angels, Quando você os vê, God is revealing something of his strategy. na realidade Deus está revelando um pouco da sua The estratégia. angels are always responding to the voice of heaven. E os anjos sempre estão prontos a responder à voz do céu. Or the Bible says sometimes angels even carry the voice. Pois a Bíblia diz que algumas vezes os anjos carregam The a voice voz of God de Deus and release it. e as liberam. So when I see angels, I see in that revelation the strategy of heaven, what God is doing in a place. E quando eu vejo o anjo, eu vejo nessa estratégia do céu aquilo que Deus está fazendo no lugar. What he's doing in a person. E o que ele está fazendo numa pessoa. A few moments ago I saw, as you were worshiping, Em alguns momentos atrás eu vi, Maurício, quando você estava adorando a Deus. I saw an angel come up behind you. Eu vi como um anjo vindo atrás de você, You um anjo vindo atrás de você. You began to experience his presence E immediately. você começou a experimentar imediatamente a presença do He Senhor. had the face like an eagle, Ele tinha o rosto como de águia, and I saw him just spread his wing, e eu vi ele abrindo as suas asas. and something began to happen on the platform. E algo começou a acontecer aqui neste púlpito. I recognized that this was one of the faces that Ezekiel saw. E eu pude reconhecer que essa é uma dos rostos que Ezequiel viu. One aspect of the glory of God. Aspecto da glória de Deus. Wisdom, Sabedoria, wisdom, sabedoria, wisdom. sabedoria. And the Lord said, I have come to visit you tonight E o Senhor disse, eu vim para te visitar esta noite, to overshadow you para te cobrir with wisdom. com sabedoria. Wisdom is the strategy of heaven. Sabedoria é uma estratégia do céu. A word of knowledge is a specific revelation Uma palavra de conhecimento é uma revelação específica of a detail. de um detalhe. But a word of wisdom is strategic. Mas a palavra de sabedoria, ela é estratégica. And often the word of wisdom will give you the understanding of what to do with the word of knowledge. Sabe, geralmente a palavra de sabedoria vai te dar um entendimento sobre o que fazer com uma palavra de conhecimento. God wants you to know what he's doing. Pois Deus quer que você saiba aquilo que Ele está fazendo. God wants you to know what he's doing. Deus quer que você saiba aquilo que Ele está fazendo. And you've come to this place. E você chegou a este lugar. And God has broadened the perspective of your vision E Deus tem alargado a perspectiva da sua visão and brought you to a wide place. e colocando você num lugar muito amplo. And you've been asking God, E você pergunta a Deus, what now? e agora, Senhor? What now? E agora, Senhor? And as you mature in your ministry, you become more E specialized. no amadurecimento do seu ministério, você tem se tornado mais especialista. And the overshadowing E essa cobertura has come to your life as wisdom. tem vindo sobre a sua vida como sabedoria. But it is a manifestation of one aspect of the glory of Mas é uma God. manifestação de um aspecto da glória de Deus. For the Lord is manifesting himself Pois o Senhor está se manifestando in order to reveal his strategy. para que Ele possa lhe revelar uma estratégia. Amen? Amém? Amen. Would you ask? Now I prophesy like that to help or to illustrate E eu profetizei assim para ilustrar a você the activity of angels that I see in this Congress. a atividade dos anjos que eu tenho visto neste congresso. When I come into
a city, a place, often see angelic activity. Quando eu chego numa cidade ou num lugar, geralmente eu vejo essa atividade angelical. And this is a revelation of God's purpose for that place. E essa é como uma revelação do propósito de Deus para aquele lugar. Don't be fascinated with the angelic. Não fique fascinado com o angelical. Understand it's a revelation of God's purpose. Mas entenda que é uma revelação do propósito de Deus. For you to understand that God is doing something where you live. Para o seu próprio entendimento, que você possa entender o que Deus está fazendo onde você habita. That He is involved Himself. Que Ele está envolvendo-se. For when the eyes of heaven are upon a city, Pois os olhos do céu estão sobre uma cidade. there's a response of the angelic. E existe então, quando os olhos estão, existe uma resposta angelical For sobre the ela. angelic servants of the Lord Mas os servos angelicais do Senhor, are so close to Him, eles estão tão pertinho dele, they almost anticipate quase que antecipam, preveem what He's thinking. aquilo que ele está pensando. And when the eyes of God E quando os olhos de Deus are upon a nation, se voltam para uma nação, the eyes of all of heaven os olhos de todo o céu are upon that nation as well. também se voltam para aquela nação. Amen? Amen? Amém? But about the same time, I saw the Spirit of the Lord come upon you. E ao mesmo tempo eu vi o Espírito Santo, o Espírito do Senhor vindo sobre você, As you were singing. enquanto você estava ali cantando. The Lord said, you're coming out of a season. E o Senhor diz, você está saindo de um tempo. A season when you almost felt as if you'd lost something. E um tempo, essa estação é quase como se você tivesse sentido que você havia perdido alguma coisa. You had this feeling, E você tem esse sentimento, not because you lost something, não porque você perdeu algo, because God was preparing you to reach out for something you are about to inherit. mas porque Deus estava te preparando para você alcançar algo que você está prestes a herdar. That you weren't aware was available E to que you. você nem tomava conta que estava disponível a você. It's not coming to you from your mother's lineage. E não vem da linhagem da sua mãe. I heard the Lord say it's coming to her from her father. Eu ouvi o Senhor dizendo, está vindo da linhagem do seu pai. And when God said that, E quando o Senhor disse isso, all of a sudden on the platform, de repente na plataforma, there was a turning houve uma mudança and a prophetic release. e uma liberação The profética Spirit of the Father. do Espírito do Pai. The Spirit of the Father. Do Espírito do Pai. There is something of your personality and identity E existe algo na sua identidade, da sua personalidade, rising out of your belly. que cresce desde o seu interior, desde o seu ventre. And I saw the Lord come and wrap His arm around you. E eu vi o Senhor vindo e abraçando você ao seu redor. You belong to the Lord Você pertence ao Senhor in a special way. de uma forma muito especial. I say to all who would make a claim on your life, E eu digo a todos que querem reivindicar a sua vida, cuidado. be careful. For the Father has made a special claim Pois o Pai tem feito uma reivindicação muito especial on this woman of God. sobre essa mulher de Deus. The Lord said, you are not separated from, E o Senhor não está dizendo, você não foi separada de, you are separated to. mas foi separada para. You're separated Separada to. para. So Lord, I release an inheritance. Senhor, então eu libero esta herança. I grasp hold of it in the Spirit. Eu a agarro no Espírito. I come in agreement with the woman of Eu entro em God. concordância com essa mulher de Deus. I reach out for what is hers. Eu alcanço aquilo que é dela. I say, Satan, get your hands off of this woman's inheritance. Digo, Satanás, retira a sua mão For dessa it's mulher. time for her to receive it Pois é tempo dela receber from the heart of the do Father. coração do Pai. I say from the heart of the Eu Father. disse do coração do Pai. Just keep receiving. Continue recebendo. I saw angels stand up in Brazil. E eu vi esses anjos em pé sobre o Brasil. And these angelic positions, that's what I was looking for, E essas posições angelicais were strategic eram estratégicas to the nation itself. à própria nação. Are you listening? Estão me ouvindo? The Lord said to me, I've sent people from other
cultures around the world. E o Senhor me disse, eu enviei essas pessoas de outras partes do mundo I brought them to this land, e as trouxe a esta terra. and I've been waiting. E eu tenho aguardado. He's blended those cultures together. E Ele tem feito com que essas culturas se misturem. And there is a sound from these cultures. E hoje há um som de todas essas culturas. I love that the rain is coming right now. E eu amo que a chuva está caindo agora. We're talking about the roar of the lions, amen? Nós estamos falando do rugido dos leões, não é verdade? Let me tell you about the roar. Deixe-me lhes dizer a respeito disso. It comes from the lion. Ela vem do leão. Amen. Amém? For John said, I turned around to see the voice. E João disse, pois eu voltei-me para ver quem falava comigo. I turned around Eu me voltei to look at the voice that was speaking. para olhar para aquela voz que estava falando comigo. When I turned, I saw those 7 golden lampstands. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. And I saw someone like the Son of Man dressed in a robe reaching down to his feet. E entre os candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos seus pés, A golden sash around his chest. e um cinturão de Esse- ouro ao redor do seu peito. His head and hair were white like wool, Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a white lã, as snow. brancos como a neve. And his eyes were like blazing fire. E seus olhos eram como chama de fogo. His feet were like bronze glowing in a furnace. Seus pés eram como o bronze numa fornalha And his voice, ardente, e a sua voz, his voice, a sua voz, his voice. a sua voz. He didn't turn to see all the other aspects of Jesus. Ele não voltou-se para ver os outros aspectos de He Jesus. turned to see. Are you listening? Ele se voltou para ver, tá me entendendo? He turned to see Ele se voltou para ver the voice. a voz. And the voice E a voz, which he saw a qual ele viu, was like the sound era como o som of rushing water. de muitas águas. Waters representing people E as águas representam as pessoas, that God has brought to this land, as quais Deus trouxe a esta terra, blended them together as misturou for a purpose. para um propósito, A purpose. para um propósito. This is a season when you can pray with great E authority. este é um tempo quando você pode orar com maior autoridade. When you know the purpose of God, Quando você conhece o propósito de there is Deus, boldness in your belly. existe ousadia no seu interior. When you know God wants this to happen now, Quando você sabe que Deus quer que isso aconteça agora, He wants it to happen here. Ele quer que isso aconteça aqui. You have boldness. Então você tem ousadia. You have Você boldness. tem a ousadia. You have a Você roar tem um rugido. in your belly, Desde o seu interior. like the Como a voice voz that John que saw. João viu. For the roar of the lion Pois o rugido do leão is in the belly of the lamb. está no interior do cordeiro. God's going to put the roar in your belly tonight. E Deus vai colocar esse rugido no seu interior hoje à noite. You can't have the roar in your mouth until you have the roar in your belly. Você não consegue ter esse rugido na sua boca até que você a tenha no seu interior. I say you can't have the voice in your mouth Eu disse, você não pode ter essa voz na sua boca until you have the voice in your belly. até que você a tenha no seu interior. The fire in his eyes O fogo nos seus olhos came from somewhere inside, vinha de algum lugar lá de dentro. but his eyes focused that fire, Mas os seus olhos focalizaram naquele fogo. focused that desire. Focalizaram naquele desejo. And the focus is coming to your strategic intercession. E o foco está vindo para a sua To your oração apostolic estratégica, para o seu ministério There is a apostólico. focus coming. Existe um foco chegando. For as you mature, Pois enquanto você amadurece, you specialize. você se especializa. I heard the Lord say E eu ouvi o Senhor dizendo of your life a respeito da sua vida today. hoje. The Lord gave me the scripture in Revelation chapter 10 when John saw the angel. E o Senhor me deu uma passagem lá em Apocalipse 10, quando João viu o anjo. Talking a lot about angels Nós tonight. estamos falando muito sobre anjos hoje.
The angel put his foot on the land and sea. E o anjo colocou o seu pé sobre a terra. Then he had a book. E ele tinha um livro. Said, eat it. E ele disse, come. And he began to eat it. E ele começou a comê-lo. Woo! It tasted so good. O gosto deve ser muito bom. When it got in his belly. Mas quando chegou no seu interior. And the Lord said to me, E o Senhor me disse, I'm going to give this man a message. eu vou dar a este homem uma mensagem. A message for his Uma generation. mensagem para a sua geração. I'm going to put it in his mouth. E eu a colocarei em sua boca. In fact, he's so ready. He's so hungry. Na realidade, ele está tão faminto, tão pronto. His mouth is already A open. boca dele já está aberta. He said, come on, come Ele on, disse, come on, come venha, on. venha. He's ready for the Ele message. está pronto para essa mensagem. And the Lord said, this message is going into your belly. E o Senhor diz que essa mensagem está indo lá no seu ventre. And a season of difficulty. E um tempo de dificuldade. The difficulty will be like travail and birthing. A dificuldade será como aquela luta do nascimento. And the Lord said, I'm sending a surgeon. Mas o Senhor diz, eu estou enviando um cirurgião. This message is so special. E essa mensagem é tão especial. One is coming alongside you. Um que virá ao seu lado. You see, a scribe angel Para ver como um anjo escriba has been assigned to your life. que foi indicado para estar na sua vida. And the message is coming. E a mensagem vem. And you're so ready to receive E it. você está tão pronto para recebê-la. You've already pushed to the front of the line in the dining hall. Que ele já te colocou como primeiro na fila lá na sala. Let me have this message. Deixe-me receber essa You mensagem. got passion. Você tem a paixão. You got passion. Você tem a paixão. And your passion has attracted this message. E a sua paixão tenha atraído essa mensagem. And it's going in your belly. E ela está indo no seu And interior. it's going to burn. E ela vai queimar. Burn. Queimar. Burn with passion Paixão for your generation. pela sua geração. And in the moment of its release, E no momento da sua liberação. it's so specific. É tão específico. The Lord is sending a surgeon, Que o Senhor enviará um cirurgião. not with a sword, but a scalpel. Não com uma espada, mas com um bisturi. Probably someone to even help you write and communicate. Para Help you write and communicate. not a sword, but a scalpel. Scalpel is the little knife. Ok, bisturi, tá certo. Quero ter certeza. Mas para que possa te ajudar a escrever a mensagem. Specific. Especificamente. Strategic. De forma estratégica. Someone's coming to your side right here. Alguém que chega ao seu lado aqui. Right here. Aqui. Right here. To help. Para ajudar To release this message. a liberar esta mensagem. Angelic assignments As missões angelicais represent the heart and purpose of God. representam o propósito e o coração de Deus. And today I had vision of the Lord of this place. E hoje eu tive essa visão do Senhor sobre este lugar. I couldn't see any angels in the mountains or in the city around here. Eu não vi anjos nas montanhas ou na cidade ao redor. I'm sure they're there. Eu tenho certeza que eles estão lá. I didn't mean that. Eu não quero dizer que eles não estejam, But I saw the angel mas quando eu vi o anjo assigned to your life. designado para a sua vida, The angel o anjo assigned to your life. designado para a sua vida. God said this is strategic time. E Deus diz que esse é um tempo muito estratégico. Did you remember what I said last Você night? se lembra o que eu te disse ontem à noite? God's serious. Deus está falando And sério. God is in a E hurry. Deus está com pressa. And things are going to happen quickly E now. as coisas acontecerão muito rapidamente. Quickly. Rapidamente. Quickly. Rapidamente. Quickly. Rapidamente. When the angels come, Quando os anjos vêm, they carry eles carregam something. alguma coisa. And they don't want to take it back. E eles não querem levar de volta. Now there are 7 or 8 people in this room right now. E existem 7 ou 8 pessoas agora mesmo nessa You have a sala. gift from God Você tem um dom de Deus. and you're trying to give it back to Him. E você está tentando devolvê-lo. Somebody over in here, Alguém por aqui, a couple of people here, algumas pessoas aqui, at least one person over here, pelo menos uma pessoa aqui and a couple of people over e there. mais umas 2 pessoas lá. God gave you a gift, Deus te deu um dom, a mantle, an anointing, an assignment. um manto, uma unção com uma missão.
You want to take some of it you want to give back. E algo disso, um pouco disso você quer devolver ao Senhor. God doesn't have any angels to carry back what he carried down. Deus não tem nenhum anjo para levar de volta aquilo que eles já trouxeram. Are you listening? Está me ouvindo? If God gave it to you, he doesn't want it back. Se Deus deu a você, Ele não quer de volta. Are you listening to me? Está me ouvindo? Are you listening over here? Está me ouvindo aqui? I'm talking to some people in this room E eu estou falando a algumas pessoas aqui with a Jonah complex. com aquele complexo de Jonas. But God is serious. Mas Deus está falando And sério. God is in a E hurry. Deus está com pressa. He's about to vomit you where you E Ele belong. está prestes a te vomitar aonde você tem que estar. I said he's about to vomit you where you Ele está belong. prestes a te vomitar aonde você tem que estar. For the word of the Lord came the second time to Jonah. Pois a palavra do Senhor veio pela segunda vez a And God Jonas. is about to visit you because of his mercy and the fact that he's serious. E Deus está prestes a te visitar por causa da misericórdia dele. The Além do fato de que Ele está second falando sério pela segunda vez. People criticize you, so you try to lay down something. As pessoas têm te criticado, então você tentou deixar isso de lado. God said, pick it up, Deus fala, levanta, Pick it pega up. de volta. pick it up, Pega de volta. pick it up. Pega de volta. God's breaking fear of man off Deus your está life. quebrando, rompendo o medo I said, da God's sua breaking vida. fear of man off your Deus está life. quebrando o medo dos homens da sua vida. God's breaking fear of Deus está man quebrando o off medo your dos homens da life. sua vida. Pick it up. Pegue de volta. God doesn't want it back. Deus não quer isso. Hey, de I'm volta. prophesying to you. Eu estou profetizando a vocês It's going to happen tonight. que isso vai acontecer hoje. And the Lord said to me, E o Senhor me disse, they came from Europe eles vieram da Europa with greed. com ganância. Now Brazil's going to send it back, giving. Mas o Brasil vai devolver dando. Do you know economically that the nations of the world are looking to this land? Você sabe que econômica e financeiramente as nações do mundo já estão voltadas para este solo. But God is positioning you in a place of strength, not to be raped, but to be givers. Que Deus tem colocado vocês num lugar de força, não para serem estuprados, mas para doarem. I said He's positioning you Eu tenho dito que Ele está posicionando in a vocês position of strength. numa posição de força, de fortaleza. You're not getting this. Talvez você não esteja I entendendo said God is isso. positioning Mas eu this estou- nation e Deus está posicionando esta nação in a position of strength. numa posição de força, de fortalecimento. I said God is positioning Deus está posicionando this nation esta nação in a position of strength. numa posição de força. Because the ears of the world Porque os ouvidos do mundo are going to turn to hear the voice of this nation. se voltarão para ouvir a voz desta nação. What did Brazil say? O que foi que o Brasil disse? I'm talking about councils of men and governments Eu estou falando de conselheiros, de homens do meeting governo together. se juntando. Well, what did Brazil say? O que o Brasil disse? Because God is positioning the economy of this nation in a position of strength. Porque Deus está posicionando a economia dessa nação numa posição de força For a purpose. para um propósito. God's also causing the eyes of the world to be upon Brazil. E Deus também está fazendo com que os olhos do mundo se voltem para o Brasil. Our president went over to try to lobby to get the Olympics. Oh, yeah, in Chicago, remember? Você se lembra que o pessoal foi lá tentar fazer lobby para ter... Ele falou, nosso presidente Obama foi lá para tentar fazer lobby para ter a Olimpíada lá em Chicago. The Lord said to me, Mas o Senhor me disse, watch this. assista aquilo, Watch this. assista aquilo, I'm going to give it to Brazil. porque eu vou dar para o Brasil. Because the eyes Porque os olhos of the world do mundo are going to be on this nation. estão sobre essa nação. You know, the first church I ever pastored A primeira igreja que eu pastoreei was across the street from the Indianapolis 500 track. era do outro lado da rua de um autódromo, do autódromo de Indianápolis. You know, the 500. You know, Você já ouviu falar das 500 milhas de Indianápolis? of course you know. Claro que já. I was so happy.
E eu fiquei tão feliz to see a Brazilian win. para ver quando o brasileiro ganhou. I heard him rejoicing in Portuguese. E eu vi ele se alegrando em português. I said, I like the Falei, eu sound gosto desse som, of that guy's voice. da voz dele. And God said to me, E Deus me disse, the world's going to be listening o mundo ouvirá to what Brazil has to say. aquilo que o Brasil tem a dizer. Are you listening? There's a sound in this nation. Existe som nessa nação. It's a spiritual sound. É som espiritual. I love to listen to CDs. Eu amo Of ouvir worship. os CDs de adoração. And some of them I listen and it's good music. E alguns deles eu ouço e a música é muito boa. Pretty voice, Vozes bonitas, guitar, guitarra, great drums. as baterias. I like it, Eu gosto, but I don't listen. mas alguns eu não ouço. Then I put on a CD. Daí eu ponho CD. Ruthann, my wife, and I are listening. Minha mulher e eu, nós estamos She ouvindo. put on a CD. E ela põe CD. I say, whoa, Eu falo, what was that? o que é isso? I hear glory. Eu estou ouvindo glória. I hear glory. Eu ouço a glória. Have you ever met people like that? Você já se apresentou uma pessoa desse jeito? They start to preach and you're like, you hear, I hear glory in their voice. Eles começam a pregar e de repente você ouve uma They start to pray glória na and you're like, voz. whoa, I hear glory in their voice. Eu ouço glória na voz dela. Are you listening? Você está me ouvindo? Are you listening? Está me entendendo? Are you listening? Você está ouvindo? Eles não I'll estão talk to ouvindo. you. Então eu vou falar para você. I hear glory Eu ouço a glória in their voice. It's not just about the music. Mas não tem só a ver com a música. It's about the purpose Tem a ver com o propósito behind the music. por trás daquela As God canção. brought cultures and the sounds of those cultures into this land. Pois Deus trouxe essas culturas e o som dessas culturas na terra. You see, God wants to hear people worship Him in every language. Sabe, Deus espera ouvir as pessoas adorando a Ele em todas as línguas. From every culture. De cada cultura. There is no place on the earth Não existe nenhum lugar na terra where God said, onde Deus diga: I don't care about that, I don't give that to the devil. ah, eu não quero essa, não, dá essa pro diabo. No place! Não existe isso. The earth is the A Lord. terra pertence The ao earth Senhor. is the A Lord. terra pertence The ao Senhor. earth is the A terra Lord. pertence ao Senhor. Sometimes when you're worshiping in tongues, E algumas vezes quando você está adorando em línguas, the Father listens. o Senhor ouve. Maybe it's a tribe somewhere that never worshiped Him before. Talvez é de alguma tribo em algum lugar que nunca o But his adorou. heart, Mas o coração dele, listen, the heart of God o coração de Deus, longs to hear worship espera ouvir a from that adoração culture. daquela cultura. But there's nobody there to worship Mas não tem ninguém lá para adorar. to your voice Então a sua voz, by the Spirit of the Lord. pelo Espírito do Senhor, Shataringanastoro bratanali sokobratema. Esturamora elidumriba iskeletalamasterepotomose. And the Father says, e o Pai diz: did you hear that? você ouviu isso? Did you hear that? Você ouviu isso? I've been waiting to hear that. Eu estou esperando ouvir isso por tanto tempo. Are you listening? Está me ouvindo? So God had a strategy. Então Deus tinha uma estratégia. And He brought all these cultures from Europe and Africa and Japan and other nations E ele from juntou all over the todas as world. culturas da Europa, da África, do Japão e todas as nações ao redor do mundo. And He's been weaving them together now. E ele as tem costurado 100 years, por centenas de anos, 200 years, 200 anos, 300 years, 300 anos, 400 years. 400 anos. And Jesus says, E Jesus diz: it's time. chegou a hora, It's time. chegou a hora. When I first started coming to Brazil, Quando eu comecei a vir ao Brasil, I would bring watches with me. eu trazia relógios comigo. I collect watches that you have to wind them up. Eu coleciono aqueles relógios da corda. There used to be watches that did not have a battery. Não sei se você sabe, mas existia relógio que não tinha só bateria. You had to actually wind it up. Você tinha que dar corda neles. You're too young to know that. Você é muito jovem para saber disso. But you had to wind them up all the time. E você tinha que ficar dando corda todo o tempo. And I collect them.
E eu coleciono eles. And then when I started coming to Brazil, God said, take the watches with you. Então, quando eu comecei a vir ao Brasil, o Senhor me falava, leve os relógios consigo. Every time I'd come, every place I'd go, E todo lugar que eu ia, toda God points igreja, something out and say, give him the watch. Deus me mostrava alguém, Give me a watch. dá o relógio, dá o relógio. Now I don't have any watches left. Don't Acabou. even- Não tenho mais deles. I kept giving people watches. E eu God said, continuava dando às pessoas os prophesy. relógios. Profetizando. Prophesy. Profetizando. Sound the shofar Soe o alarme, toque o in chofar Brazil no Brasil. and tell my people E diga ao meu povo the time has come. que a hora chegou. Now! And the nations are waiting. Pois as nações estão esperando. What came from Europe is greed. Aquilo que veio da Europa com ganância It's going back as giving. está voltando como doação. And God is going to cause these cities of refuge to be created in this nation. E Deus está fazendo com que essas cidades de refúgio sejam criadas no Brasil. Cities of refuge Cidades de refúgio in this nation. nessa nação. You have to understand that you have an international assignment. Vocês têm que entender, compreender que vocês têm uma missão internacional. When the eyes of the world are on you, Quando os olhos do mundo estão sobre você, what are you going to look like? como você vai parecer? When the ears of the world are on you, Quando os ouvidos do mundo estiverem sobre você, what's going to come out of your o mouth? que vai sair da sua boca? Are you listening? Estão me ouvindo? When the world says, what should the church look like? Quando o mundo disser como a igreja deveria ser, And people say, e as pessoas dizem, what did Brazil say? o que o Brasil diz? What's the church look like in Brazil? Como é a igreja do Brasil? Because this is a nation of origination. Porque esta é uma nação que dá origem. A great shift has come. E um grande mover está chegando, uma Are you listening? mudança. Está me A great shift has come in the Uma kingdom. grande mudança está chegando. And God is going to originate a strategy for this season E Deus vai dar origem a uma estratégia para este tempo, in this nation. nesta nação. Are you listening? Está me ouvindo? Are you listening? Está me ouvindo? There's an echo. Existe um eco. I said there's an echo. Existe um eco. And the worship of Brazil E a adoração do Brasil is going to be heard in every nation. será ouvida em cada nação. Are you listening? You know, recently the Lord spoke to Ruth Ann and I Recentemente o Senhor falou para Ruth Ann e eu, a mulher dele, and said, this year you're going to go to Israel. este ano vocês irão a Israel. You're going to put your feet on the Holy Land. Vocês vão colocar os seus pés lá na Terra Santa. I'm going to open 5 continents to your nation, to your E ministry. aquilo abrirá 5 continentes para o seu ministério. But first, Mas primeiro, you're going to put your feet on the Holy Land. você vai colocar o seu pé lá na Terra Santa. And God said to me, E Deus me disse, until you're rightly related to Israel, até que você esteja corretamente relacionado a you Israel, cannot be rightly related to all the other nations. você não poderá estar corretamente relacionado diante das outras nações. And I've been watching in Brazil E eu tenho assistido no Brasil as God has been shifting the church in Brazil em como o Senhor tem mudado a igreja no Brasil, and beginning to align and relate the church in Brazil to Israel. fazendo com que ela se alinhe a igreja do Brasil com a igreja de Israel. I'm telling you, the shift has come. E essa mudança tem The chegado. shift has come. Tem chegado. And it's time you began to understand who you are, E chegou a hora de você compreender quem você é to understand the authority, e entender a autoridade, the purpose o propósito of what God is establishing. daquilo que o Senhor está estabelecendo em você. It has an echo. Pois tem um eco. Every prayer you pray, every prayer you pray Toda oração que você ora has an echo tem um eco in the nations. nas nações. Every song you Toda sing, canção sing it to the que nations. você cante, Their ears are para as being, nações. the ears are being tuned to hear the Os sound, ouvidos estão sendo that's coming out of ajustados Brazil. para ouvir o som que está saindo do Brasil. the voice, A voz many waters, como de muitas águas. the roar O rugido in the belly of the Lamb.
do interior do cordeiro It's the é o roar rugido in the belly of the do lamb. interior do cordeiro. I say it's the É o roar rugido do in the belly of the lamb. interior do cordeiro. I was preaching in Tennessee just a few weeks ago. Algumas semanas eu estava em Tennessee, lá nos Estados Unidos, algumas semanas. For many, many weeks, months, I've had problems with my voice. E por muitas semanas e meses eu tinha problemas na minha voz. Verdade. Não é verdade? É verdade. Because I hear the roar. Porque eu ouço o You rugido, know, I feel the passion. e eu sinto a paixão. I can't help myself. Eu não consigo ficar I just can't stop it. Eu não consigo parar. And it was affecting my voice. E aquilo estava afetando a minha corda vocal. And there was a pastor there. E tinha um pastor lá. His church was falling apart. A igreja estava His wife, sendo destruída. 6 weeks before, dropped dead A mulher dele, 6 meses antes, havia caído morta. right at his feet. Bem nos seus pés. I mean, tragedy, Tragédia. difficulty. Com dificuldades. He was standing in front of me. Ela estava lá. E tudo aqui diante de mim. I don't know what to say. Eu não sabia o que dizer. I didn't even have a prophetic word. Eu nem tinha ali uma palavra profética para eles. All of a sudden, I felt the passion of God. Mas de repente eu senti a paixão de Deus. And I began to roar. E eu comecei a rugir. Ah! Never touched him. Nem toquei ele. But the roar hit him. Mas aquele rugido o tocou. Pushed him back about 12 feet. E o empurrou para trás, alguns metros. He said, I felt the roar go into me. E ele falou, eu senti aquele rugido entrando dentro I de mim. began to tremble on the E eu inside. comecei a tremer dentro de mim. And God began to move some things, shift some things in my E belly. Deus começou a remexer algumas coisas no meu ventre. He got up. Ele se levantou. He said, it's time E ele chegou a for hora me to move on. para eu continuar e seguir For I adiante. have a purpose. Pois eu tenho um I propósito. have a destiny. Eu tenho um destino. And then he started roaring. Começou o seu rugido. The roar of O God rugido de Deus. in his belly. Estava lá no seu interior. Because he had a purpose. Porque ele tinha um propósito. We talk about the roar of the lions. Nós estamos falando do rugido dos leões. A lion's roar shakes the ground. Pois o rugido dos leões faz o solo tremer. Are you listening? The first year I came here, No primeiro ano que eu cheguei aqui, God told me, Deus me disse, watch Brazil. veja o que acontece no Brasil. And when the men of Brazil E quando os homens do Brasil take their place as intercessors, assumirem as suas posições como intercessores, when the men of Brazil quando os homens do Brasil have a manly dance in their feet, tiverem uma dança de homens dos seus when the pés, men of Brazil quando os homens do Brasil have a roar in their belly, tirarem o seu rugido desde o seu interior, you'll know você então saberá the move of God has come. que o mover de Deus está chegando. I'm going to talk to you about the roar of lions in men. Eu quero falar a respeito do rugido dos leões nos homens. But God told me something specific tonight. E Deus me deu algo muito específico hoje à noite. I want to tell you a story in just a minute. I want to pray for you. E eu quero lhes contar uma história e depois eu Is quero it orar. okay? If it's all right if I pray for people? Tudo bem? Se eu posso orar? Can somebody clear out some space right here? Essa mesa não pode sair daqui não, né? It's no problem. Não tem problema? It's okay. Okay. Is it all right? Juntar alguns homens para tirar essa mesa aqui, por favor. I mean, if you get tired and you need to go, I understand. Se você estiver cansado, tiver que pegar um ônibus, a gente entende. You know, before we started, the Lord gave me a word for you. E antes de começarmos, o Senhor me deu uma palavra para Last você. night after the service, we went out there and I drank some cha. Ontem à noite nós fomos lá e tomamos um chá. And I saw you from the back. E eu te vi de costas. Remember I came up behind you? Você se lembra, eu vim atrás de você e fiz assim? I thought, quasi. Quase lá. Quasi. You know, almost. Feel that? See? See? Yeah, feel it. Oh, yeah. And the Lord said to me, Mas o Senhor me disse, looking at the back of your head,
olhando lá atrás da sua cabeça, this man and his wife este homem e essa mulher will be like Abraham and Sarah to me. serão como Abraão e Sara para mim. Nations. Nações. Nations. You receive that word? Vocês recebem essa palavra? The Lord is changing your names. O Senhor Sarai, from Sarai to Sarah. Deus está mudando o seu nome de Sarai para Sara. Nations. E nações. Nations. Nações are in your belly. estão no seu ventre. You know the problem with Abraham, with Sodom and Gomorrah? Sabe o problema de Sodoma e Gomorra? Abraham showed up. Abraão apareceu lá. If Abraham hadn't come to the land, Se Abraão não tivesse tocado o solo, God ignores Sodom and Gomorrah. Deus ia continuar ignorando Sodoma e Been Gomorra. going on a long time. Já estava assim há muito tempo. God didn't care. E Deus estava deixando lá. Then Abraham came. Então Abraão chegou. And he started to establish a E ele purpose começou a estabelecer ali um propósito in the land. naquele solo. God is about to visit you E Deus está prestes a te visitar and say to you, e dizer: here's what I'm going to do. What do you think? olha aqui o que eu vou fazer. O que você acha? Because nations are in your belly. Porque as nações estão no seu interior. Nations are in your belly. Nações estão no seu interior. And God's going to give you spiritual children Deus vai lhes dar filhos espirituais to touch nations. Nations. Anyway, the pastor, remember the pastor? Mas vamos voltar àquele pastor aqui. I was having trouble with my voice. Eu estava com um problema na minha voz. And I found out that I had calluses on my vocal cord. E eu descobri que eu tinha calos nas minhas cordas vocais. Because I just can't help it. Porque eu não consigo me segurar. My wife will say, A minha mulher vai dizer: you don't have to scream everything. você não precisa gritar toda vez. Calma, 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 calma. Calma, calma. I try, Eu tento. and I feel the passion of Mas God. aí eu sinto aquela paixão dentro de mim. The passion of the Lamb. It's the roar A of paixão the do Lamb. cordeiro. It's in my O belly. cordeiro está no meu interior. I can't help it. E eu não consigo me It segurar. just comes out my mouth. Vai e sai pela minha boca. And as I roared at that pastor, E quando eu rugi aquele pastor, and God gave him restoration, e Deus deu a ele restauração, God touched my vocal cord. Deus tocou nas minhas cordas vocais. And I shouted my calluses right out my mouth. E gritando, os calos saíram pela minha boca. I said, "Ah, did you hear that?" Você viu isso? Eu falei. Yeah, I said, "Did you hear that?" Você ouviu isso? Ah! Did you hear that? Você ouviu isso? My voice is healed. A minha voz está Did you hear curada. that? Você ouviu? Ah! And my voice was healed. A minha voz estava sendo curada. The roar. O rugido, The roar. o rugido. I heard it in my own voice. Eu ouvi na minha própria voz. John heard the voice. João ouviu a voz. He said, E ele disse, he turned to look ele voltou-se para at the avistar. voice. And I heard the voice. E eu ouvi a I voz. tried to turn and look at my own voice. Eu tentei virar para ouvir a minha própria voz, Because I could hear it. pois eu podia ouvir. I heard the roar Eu ouvi o rugido of restoration da restauração coming out of my belly. saindo do meu interior. Now I want to pray for you. Eu quero orar com você. I love intercessors. I just love intercessors. Eu amo os intercessores. And so I was with my intercessors praying one time, Dia eu estava orando com os meus a few intercessores, months ago. alguns meses. Worship music was playing. E a adoração estava sendo We're in tocada. a house. I was sitting on a couch. Nós estávamos numa casa, eu estava sentado no sofá. We're just getting started. Nós tínhamos acabado de começar. We were praying Brazilian music, E nós estávamos ouvindo música brasileira, of course. claro. And as I was just sitting there warming up, Enquanto nós estávamos ali nos aquecendo, kind of warming up in tongues, estávamos nos aquecendo em línguas, and the heavens just opened. e os céus simplesmente se abriram. I saw the throne of God, E eu vi o trono de Deus. and I saw God call an angel. Eu vi Deus chamando um anjo Aqui. aqui. Yeah, God speaks Portuguese. É, Deus fala português, né? É certo. Aqui. Aqui.
Maybe it was a Portuguese angel. Talvez era um A Brazilian anjo angel. brasileiro. So he had to speak in Ele Portuguese. tinha que falar em português. Aqui. I saw God in the vision. Mas eu vi Deus naquela visão. I saw God call an angel to himself. E pude vê-lo chamando um anjo para perto de si. And then I saw God take a deep breath. Daí eu assisti Deus tomando um ar. And he called the angel. E ele chamou aquele anjo. I knew it was going to happen. Eu já sabia o que ia acontecer. He put his mouth, God put his mouth on the angel's mouth. E ele colocou a boca dele na boca daquele anjo. And he blew the breath of God E ele soprou o sopro into the angel. naquele anjo. And the angel took in the breath of God. E o anjo recebeu aquele sopro de Deus. And he held it. E ele o segurou. I saw the angel's cheeks. E eu vi a bochecha do anjo. Yeah, go ahead. You have to be an angel to do this. You have to be an angel to do this. Você tem que ser um anjo para fazer isso. I knew it was going to happen. Mas eu sabia o que ia acontecer. So I stood up. Então eu me levantei. Yeah, everybody else was worshiping. Todo mundo estava adorando. Mas eu levantei as minhas mãos e fiquei em pé. E abri a minha boca. I knew it was going to happen. Eu sabia o que ia acontecer. Sure enough, E com certeza, the angel turned from God aquele anjo voltou-se with the breath of God in his mouth. e com o sopro de Deus na boca He dele. turned toward me E ele voltou-se em minha direção. Colocou seus braços assim. and made his body like an arrow E fez o seu corpo como se fosse uma flecha. right toward me. Em minha direção. I saw him coming. E eu pude vê-lo vindo. E eu levantei meus braços. Abri minha boca. And then I tried to empty out my lungs. Daí eu tentei esvaziar todo o meu ar impuro. I knew it was going to happen. Eu sabia o que ia acontecer. Here comes the angel. Lá vem o anjo. I'm standing up. E eu tô lá em pé. And the angel comes, E o anjo então está chegando. puts his mouth on my mouth, E põe a sua boca na minha boca. and he breathes into me E sopra dentro de mim. breath of God. O sopro de Deus. And the breath of God went down, E aquele sopro de Deus desceu nos meus pés. came back up, Subiu para a ponta dos meus braços. and up to my head. E a minha cabeça. Burned all my hair off. Por isso que eu estou sem cabelo. No, Não, claro que não. but filled me Mas aquilo me with the encheu. breath of God. O sopro de Deus. And the breath of God was fire. E o sopro de Deus tinha fogo. I felt the fire. Eu sentia aquele fogo. And my body was like glass in a E o furnace. meu corpo estava como o vidro na fornalha. It turned red Ficou vermelho. and began to burn. Depois começou a queimar. And like glass E como vidro in a furnace, I saw impurities na come to the fornalha, eu surface pude ver toda aquela impureza saindo para a and superfície burn up. e sendo queimada. And then my body turned Daí white meu corpo ficou branco and clear. e mais claro. And all you could see E tudo que você podia was ver the fire of God. era o fogo de Deus. For the breath of God Pois o sopro de is Deus full of fire. é cheio de fogo. It's full of fire. Cheio de fogo. I say it's full of fire. Cheio de fogo. God said every word of his written scripture is God breathed. Deus diz que toda palavra que está escrita é o sopro de Deus. On the day of Pentecost, No dia do Pentecoste, they heard a sound, eles ouviram um som, a roar, rugido. and the wind, the breath of God. E aquele vento, o sopro de Deus. And in the breath, E naquele sopro, fire fogo was distributed. foi distribuído So everyone para que todos had fire. pudessem ter o fogo. What kind of fire did it Que say? tipo de fogo? A tongue of fire. It was a tongue Uma of fire. língua de fogo. Huh? You see, all the sound Sabe, todo o som of a roar do rugido comes out of your belly. vem do seu interior. All the sound that's made is made by breath, Todo som que é feito por causa do sopro, do vento, do ar released. produzido. You don't get a roar with your mouth shut. Você não tem um rugido com a sua boca fechada. Got to open your mouth. Você tem que abrir a sua boca. Amen. Amém? What God puts in, you got to let it go.
Aquilo que Deus coloca em você, você precisa receber. What He puts in, you got to release. Aquilo que Ele põe em você, você precisa liberar. You don't get more anointing Você não recebe mais unção by receiving. recebendo. You get more anointing Você consegue mais unção by releasing. liberando. There's more where that came from. Existe mais de onde isso vem. I said there's more where that came from. Eu digo que há mais de onde isso vem. Hey, listen right here. Tá me ouvindo aqui? There's more Existe mais where that came from. de onde isso veio. You're pregnant with a purpose. Você está grávido com um propósito. A spiritual pregnancy is coming upon your life as it did upon Mary. Uma gravidez espiritual está vindo sobre a sua vida e sobre o seu casamento. Your husband? Assim como veio, that's coming to Mary. That came upon Mary. Assim como veio para Maria. A spiritual pregnancy. Uma gravidez espiritual. I saw it happen. Eu vi isso acontecendo. God is causing you to receive a E purpose Deus está fazendo com que você receba um propósito, so you can give birth to a para que purpose. você possa dar nascimento a um propósito. But spiritual birthing. Mas um nascimento espiritual. Are you listening, men? Ouçam homens. Are you listening, men? I'm going to talk to you about this Ouçam homens. Eu tomorrow. vou falar sobre isso talvez amanhã. Spiritual birthing O nascimento espiritual comes out of your mouth. vem da sua boca. For this is a season, Pois esse é um tempo. apostle. Apóstolos. This is a season.